Eu acompanhei a formação dele o tempo todo, né? Conversava com o avô, conversava sempre com o pai, de vez em quando encontrávamos também, e acompanhei de longe. E tenho convicção de que nós estamos trazendo uma pessoa de extraordinárias qualidades intelectuais, preparo, morais, etc., para dar sequência num trabalho que sempre dependeu muito de pessoas. Tem várias pessoas aqui que são parte dessa história. O Verlang está ali, ajudou a fazer o sistema de metas, o Henrique Meirelles está ali, ajudou a manter a coisa dentro da jaula. E o bonito nessa história, que está completando, pelo menos eu sou testemunha histórica há pelo menos 40 anos. Eu estava chegando nos Estados Unidos há uns 40 anos atrás. E essa história tem um bandido e tem um mocinho. O bandido é o excesso de gastos públicos. E o mocinho, a vítima, era o Banco Central. O Banco Central Independente, que foi, aliás, uma criação do Roberto Campos num grande, bem-sucedido programa de estabilização, porque o programa de estabilização bem-sucedido leva 1 ano e meio. O custo, o sacrifício, a taxa de sacrifício, como a gente chama, é relativamente baixo. Você sofre pouco, é intenso, é uma cirurgia rápida, sofre, mas conserta rápido. E o Brasil está lutou contra a inflação, como diz um outro presente, nosso amigo ali, o Bevilacqua, né? Era o Banco Central fazendo cirurgia de córnea com picareta. Quer dizer, é um trabalho difícil, porque não havia ajuda, não havia dimensão fiscal no combate à inflação. Então, é uma história extraordinariamente difícil. E eu acho que isso aqui hoje, para mim, do meu ponto de vista, é uma celebração. O papel heróico também do nosso amigo Ilan, que entrou num governo já fragilizado, politicamente, relativamente impopular, e em 2 anos mostra o grau de maturidade e aperfeiçoamento institucional dessa casa. Mas é trabalhando dentro do sistema de metas, com rigor, com persistência, e derruba a inflação. Como um coroamento de um processo de aperfeiçoamento institucional que eu sou testemunha há pelo menos 40 anos. Pelo menos há 40 anos. O vilão de sempre, que era o excesso de gastos públicos, ainda no final do governo militar, porque ele toma vários disfarces, ele se fantasia, ele usa, é inteligente, tem muita gente trabalhando a favor, piratas privados, interesses escusos, políticos também com problemas. E o interessante disso é que é a regularidade do fenômeno, porque até os militares foram vítimas também esse próprio descontrole no ritmo de expansão de gastos. Porque no final do governo militar, os gastos públicos cresciam aceleradamente, mas eram financiados pelo refinanciamento dos petrodólares, era a reciclagem dos petrodólares. Então, não é coincidência, logo depois nós estamos em uma sequência de crises cambiais. O Brasil, tanto que hoje um país de câmbio flexível precisa ter 400 bilhões de dólares de reserva. Teoricamente, é quase um contrassenso. Mas o que é isso? É o aprendizado. Né? A China precisava de 3 trilhões, porque ela é muito pouco confiável, ela realmente manipula moedas. O Brasil, só 400 já dá para tranquilizar. Né? Mas, se a história fosse diferente, talvez precisasse de 0. Talvez tivesse uma moeda que fosse uma espécie de euro aqui na América Latina. Talvez todos estivessem aderindo à nossa moeda. É um pouco do que eu posso ler no projeto do Roberto de transformar a moeda em conversível lá na frente. E realmente todo mundo vai aderir, por exemplo. Tem países que não têm moeda até hoje. A Venezuela está com problema. Né? Então, essa força institucional de um Banco Central é algo que nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar. Foi um processo muito difícil e foi mais difícil ainda pela ausência da dimensão fiscal ao longo de todos esses anos. Foi um esforço hercúleo dos economistas, deixou as digitais aí, são os quase 4 trilhões de dívida interna, são as digitais dessa falta de coordenação do fiscal com o monetário, onde o peso todo estava sempre em cima do Banco Central. Mas nós vimos essa expansão de gastos, primeiro financiado com empréstimos externos, depois nós vimos os gastos já disfarçados de crédito subsidiado para a agricultura, e aí com crédito interno, conta aberta no orçamento monetário, aí começamos aí no início dos anos 80 para uma hiperinflação, aí entram os civis também, controlam os sintomas, primeiro congelam preços, depois congelam ativos financeiros, e até que finalmente se descobre a dimensão monetária. A inflação é um fenômeno monetário. E aí, quando se descobre isso, o Brasil começa a trabalhar com metas de inflação e nós entendemos o fenômeno e hoje é uma conquista institucional. O que era no início uma luta isolada de alguns
jovens heróis. O Gustavo Franco, quando pegou logo no início da estabilização do real, ainda sem dimensão fiscal, também sem as metas ainda, ele agarrou o touro à unha, rolou com o touro no chão, transferiu renda para o lado errado, mas não faz mal, era parte do combate à inflação. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. Eu pegava o excesso do dinheiro do lado de lá, porque realmente é uma coisa de doido. Você botar a taxa de juros 60%, 70%, 80%, um americano com o Fed Funds a 0,25 precisaria de 280 anos para ganhar o que o brasileiro ganhava em um ano. Não faz sentido. E sem risco cambial, porque o governo estava comprando reservas. Então não tinha risco cambial nenhum, você podia fazer arbitragem tranquilamente. Então nós fizemos todo tipo de barbaridade pela ausência da dimensão fiscal. Mas, dito isso, nós fomos aprendendo, fomos trabalhando, criamos os parâmetros institucionais, a instituição amadureceu e hoje temos que celebrar nessa casa uma conquista de aperfeiçoamento institucional extraordinário. Nós temos um Banco Central independente, nós conquistamos um Banco Central independente ao longo do tempo. O autônomo, não autônomo, as pessoas não gostam de usar independente, mas o que interessa é a força da ideia em si. É a preservação do poder de compra da moeda, do valor das aposentadorias, dos valores dos benefícios, a estabilidade do mercado financeiro. Quer dizer, essa conquista nós temos. O Brasil tem uma moeda forte, o Brasil tem uma moeda decente. E foi uma conquista difícil. Primeiro começou com alguns indivíduos, depois ela foi se institucionalizando e hoje eu tenho aqui a satisfação de estar celebrando essa passagem de cargo, que é, na verdade, uma homenagem a essa conquista brasileira. O Ilan, que fez um extraordinário trabalho em amansar e devolver à jaula o bicho que tinha fugido por algum tempo, e o Roberto, com a certeza de que vai assumir isso e que deverá ter o amparo fiscal. Então, eu passo agora a breves elaborações sobre essa dimensão fiscal. Nós estamos atrasados, 4 décadas pelo menos, nesse combate frontal. É verdade que chegamos à lei de responsabilidade fiscal, mas os planos econômicos nunca refletiram esse apoio explícito a ajuda dessa dimensão fiscal. Ela é sempre um pouco, não, vamos zerar o déficit aqui um pouquinho, o déficit operacional, vamos segurar um pouquinho. Não, vamos fazer uma declaração de intenções proporcional ao desafio. Em vez de estabelecer metas que sejam relativamente fáceis, vamos usar o que o setor privado usa, que é o Big Bold Targets, quer dizer, vamos botar metas impossíveis. E vamos trabalhar, e o espírito do time é esse, quer dizer, vamos zerar em termos de caixa o déficit esse ano. Vai ser difícil? Tudo bem, vai ser difícil. Mas vamos fazer o máximo possível. Então o Salim tem lá a meta de privatizar 20 bilhões de dólares, acho que nós estamos bem encaminhados. Tenho conversado muito, e aí entra a segunda coisa, que também às vezes fica uma confusão danada. O Pacto Federativo, 2 ao mesmo tempo, tal, o que está acontecendo? Não, é simples. Nós temos um programa abrangente. A primeira grande despesa é a Previdência. Nós atacamos com a reforma da Previdência, porque nós queremos manter o teto. Então nós atacamos com a reforma da Previdência. Segunda grande despesa são os juros da dívida. Por essa descoordenação entre política fiscal e monetária, a dívida entrou em bola de neve, estamos com 4 trilhões, a despesa de juros quase 100 bilhões de dólares ao ano. Nós reconstruímos uma Europa ao ano sem enriquecer. É fascinante, né? Uma Europa foi reconstruída com esse dinheiro, nós não conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento, mesmo gastando um plano Marshall por ano. Isso mostra a potência, a riqueza do país e, ao mesmo tempo, a inoperância, a ineficácia dos investimentos, como estão mal alocados. Porque, como disse o Roberto, os mercados de crédito todos são dominados, são estatizados. Uma meta nossa é desestatizar os mercados de crédito, aumentar a eficiência de alocação e acumular mais recursos quando você migra para um sistema de capitalização. Democratização de poupança, aumento de eficiência, acumulação de capital mais rápida, o ato, inclusive, de educação financeira de jovens, famílias mais pobres, que aos 16, 17 anos vão ter o primeiro emprego e já vão receber sua caderneta de poupança, entre aspas, móvel, com mobilidade, vão aprender a poupar, vão, ao longo do tempo, desenvolvendo essa preferência e com mobilidade, podendo variar de investidores, gestores, numa nova indústria previdenciária. Há precedentes, nós sabemos disso, conhecemos os sistemas que funcionaram assim e os resultados foram muito bons, embora hoje, fruto da própria riqueza, haja reclamação que a poupança é baixa. O Chile tem hoje uma renda per capita de 25 mil dólares, o Chile era mais pobre que a Venezuela
E aí hoje se reclama que a aposentadoria não é tão alta quanto a renda média. Pô, que problema bom, né? Cresceu 30 anos, democratizou a poupança, não teve mais greves, só tem greve de estudante, porque é a universidade de graça, mas greve de trabalhador não teve mais, porque houve uma democratização da poupança. As pessoas aplicam, os trabalhadores têm investimentos nas empresas. Então nós estamos indo nessa direção. A segunda grande despesa, que eram esses juros, a noção habitual é que não há o que fazer, porque os juros estão lá, não há como mexer nisso. Falso. Você tem que trabalhar através do balance sheet, através da reestruturação patrimonial, como qualquer empresa. Eu me lembro na época que eu defendia esse tripé, o câmbio flutuante, o Banco Central independente, a privatização acelerada para criar um regime também, uma reforma e um regime fiscal sustentável. A época que eu fiz a conta a primeira vez, era 89, na campanha do AFIF, se você privatizasse tudo, você zerava a dívida pública federal mobiliária interna. Eram 60 bilhões de dólares. É inacreditável. Quer dizer, o Brasil, se vendesse tudo, zerava a dívida. Vocês imaginem. Durante a campanha agora, eu fiz as contas de novo, a gente pagava só 17%. O Salim está todo animado, que ontem ele fez as contas e já deu 1,250 trilhão só de participação nas estatais. Listadas 750, todas elas juntas, 1,250, quer dizer, mais do que quando eu falei durante a campanha que talvez chegasse a 1 trilhão, disseram, não, está fazendo conta que não existe. Então, as últimas contas são 1 trilhão e 200 já. E still counting, porque vai melhorando, vai subindo. Fora os 700 mil imóveis do outro lado, que são outro quase 1 trilhão também. Então, nós realmente podemos, com uma boa gestão de ativos e passivos, reduzir substancialmente a dívida interna, que é um objetivo nosso na segunda grande rubrica de despesas públicas.